Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Para nós é sempre uma alegria podermos estar reunidos e falarmos algumas coisas sobre a doutrina espírita. Conosco, como sempre, o nosso companheiro Milton Felipe. E aí, seu Milton, tudo certinho? Sempre muito agradável estar aqui ao seu lado, no nosso programa, junto da nossa equipe e aproveitando da oportunidade para conversar a respeito dos temas espíritas. Pela oportunidade, desejar aos nossos amigos ouvintes e espectadores que os espíritos bons, e se quiserem os bons espíritos, nos ajudem sempre. Lembrando que as nossas abordagens são sempre baseadas nas obras do senhor Allan Kardec, a chamada codificação espírita, é isso mesmo? Isso mesmo. Olha, o que não estaria correto, se me permite, nós chamarmos a codificação espírita, que é constituída de 5 livros fundamentais, publicados por Allan Kardec, de Pentateuco, porque tem alguns companheiros nossos que eu entendo inadvertidamente o uso dessa expressão. A palavra Pentateuco deve ser referida sempre somente para os 5 livros do Velho Testamento. Muito bom. E lembrando também que além dessas obras da codificação espírita propriamente dita, onde há um manancial significativo de conteúdo para quem gosta de estudar a doutrina espírita, é a Revista Espírita, né, A coleção. A coleção, são 12 volumes. Esses foram publicados por Kardec. Ela continuou depois da sua desencarnação, mas a que nós estamos nos referindo sempre é a coleção que vai desde 1858 a 1869. Então fica aí a sugestão para aqueles que querem estudar e aprender a doutrina espírita. Mas, meu amigo Milton, vamos aqui atender hoje mais uma pergunta que nos foi encaminhada, que diz o seguinte: o que diz a doutrina espírita sobre a prática da apometria? Funciona para casos de obsessão? Bom, do ponto de vista lacônico, eu poderia começar dizendo assim: a doutrina não diz absolutamente nada, porque esse assunto não é doutrinário. A chamada codificação espírita, não aborda. Kardec não fez nenhuma menção sobre questões relacionadas à apometria. Não. Então, como é que a gente pode comprovar isso? Que essa metodologia, ela surge aí sim no ano de 1975, 76. Então, o Espiritismo já estava totalmente codificado e não diz respeito aos métodos sugeridos pela doutrina, esses que foram recomendados, inseridos nas práticas espíritas. Ou seja, não é 100 anos depois, né, e o Espiritismo tem suas bases próprias para os tratamentos de obsessão. A metodologia própria também, né? Então, não diz, se alguém perguntar se a apometria tem alguma coisa a ver com o Espiritismo, não tem nada a ver com o Espiritismo, embora os seus autores digam que existe aí a imortalidade, o espírito, a sua imortalidade, a sua vida fora do momento da encarnação e as recomendações para tratamentos de enfermidades e tudo mais. Eu queria só fazer aqui um comentário que os nossos amigos refletirem um pouco. Kardec, lá no início do Livro dos Espíritos, criou o nome Espiritismo para aquele grupo de conceitos novos que foram trazidos pelos Espíritos. Então, para aquele grupo, chama-se Espiritismo. Para outras coisas, se são boas ou não cabe a nós aqui fazer qualquer comentário, se é ruim, se é bom, eu estou fora disso. A única coisa que não faz parte do Espiritismo. Então, qualquer conceito que não faça parte do Espiritismo, para mim é espiritualismo. É correto. Não faz parte da doutrina espírita. São verdadeiros?
aí nós não vamos discutir isso. A gente aqui vai procurar abordar sempre se tem relação com a doutrina espírita, o que está na obra de Kardec, ou não. Só isso. Sempre me perguntam se nós devemos, no centro espírita, introduzir a prática da apometria. Minha resposta é não, porque não tem nada a ver com o espiritismo. Né? Isso deve ser ótimo nos lugares onde não se trata de espiritismo e se trata só da apometria, né? Que no seu início chamava-se hipnometria. Mas como é que começou? Você conhece bem a história da hipnometria. Como no é Brasil, que veio? Começa com uma palestra feita pelo Luiz Rodrigues lá em Porto Alegre, junto ao... Da onde era esse senhor? É de Porto Rico. E então os nossos irmãos ficaram encantados com, digamos, a proposta de um novo tratamento e que poderia ser adicionado até à própria medicina espiritual. Esse é um termo utilizado. E depois, com a publicação de livros, vai se multiplicando o interesse, as experiências e a prática desses tratamentos através desses métodos, e eles são sugeridos apenas diante de uma situação em que existe, digamos, o paciente, existe o apoiador, que no caso eles chamam também de médiuns, e que esses médiuns, olha, notem como é que a inconveniência da interpretação doutrinária, que esses médiuns se desdobram como se isso fosse possível. Não existe isso, no espiritismo não existe, mas como se eles se desdobrassem e então, juntamente com equipes de espíritos, procedessem o tratamento no espírito, no perispírito dos enfermos. Sabe, o Kardec adotou o princípio da simplicidade para a metodologia espírita. Quanto mais simples, porque nós temos sempre nos cursos e no programa Esclarecimentos Oportunos, nós temos dito que o espírito ele tem 3 qualidades, 3 atributos essenciais para a sua evolução, para a sua vida espiritual, se assim quiserem. 3 ferramentas de trabalho, que são a inteligência, a vontade e o pensamento. É com isto que o espírito opera a sua vida. Ele usa, quando a gente usa a palavra, por exemplo, memória do espírito, quer dizer, o espírito, através do pensamento, ele pode lembrar-se de acontecimentos e informações. Está ligado também à inteligência dele. E como eles são 3 atributos, um ligado ao outro, então está na inteligência, que era a faculdade para aprender, na vontade para determinar as suas ações, e do pensamento, que é encaminhador para as soluções daquilo que a vontade determina. Olha, é tão simples isto, por que nós precisamos complicar, gente? É tão simples. Ou não é simples isso? Essa é a lição do Espiritismo. Então, se o Espírito ele age usando esses 3 atributos essenciais, tudo que nós devemos fazer é otimizar essas qualidades. É possível oferecer à pessoa métodos para ela usar melhor a inteligência? Sim, a ciência da aprendizagem faz isso. É possível oferecer ao espírito metodologia para ele melhorar a sua vontade? Claro, a ciência chamada psicologia e a própria psicanálise faz isso. Só que não adotam recursos da doutrina espírita, que, no meu entender, deveriam adotar. Por quê? Porque quando uma pessoa está com a sua vontade doentia, digamos assim, eu vou usar essa expressão porque na psicologia se usa a abulia, não é outra coisa do que uma enfermidade da vontade. No interior se chama preguiça. Mas existem motivações. O homem, o espírito vive em decorrência das motivações que ele tem. E nós precisamos dizer, e é possível ajudar as pessoas a melhorar a qualidade do pensamento. Nós temos que aprender a pensar corretamente. Aprender a pensar corretamente. Existem, desde René Descartes até grandes especialistas nesse ramo do uso do pensamento, faz com que a gente aprenda isto. O homem tem que aprender a pensar corretamente.
Mas você sabe, Milton, até recentemente nós publicamos na página do Facebook uma mensagem que nós recebemos nas psicografias na nossa casa, que o título é Ociosidade. E as pessoas, do modo geral, salvo algumas, claro, tem aquele ditado, né? Quanto menos faz, menos quer fazer, né? Então, isso é a maioria. E a vontade, nesse momento, fica meio que parada, né? E precisa motivá-la. Exatamente. É preciso dar uma injeção. Eu não gosto muito dos resultados dos seus pensamentos materialistas, mas esse grande psicólogo alemão, Guilherme Hundit, ele realmente desenvolve teorias notáveis a respeito da motivação da vontade. É preciso que aprendamos isso. E os recursos espíritas, nos centros espíritas, trata disso. Quando nas reuniões nós conversamos com os espíritos, o que é que nós estamos fazendo? Estamos dirigindo o seu pensamento para outros focos de interesse, a fim de que ele se estimule por esses focos de conhecimentos novos e ele comece a adotar, então, uma mobilização da sua vontade a fim de ir para a frente. Nós temos que nos inclinar para a frente. A metodologia espírita não faz outra coisa a não ser estimular o espírito para as coisas boas. A própria palestra da Casa Espírita procura trazer alguns conceitos novos para a grande maioria, aqueles neófitos que vêm, né, em busca de novas informações, para que eles se motivem, busquem um novo caminho, uma nova... coisas novas em sua vida, uma modificação real, uma transformação, né, daquele momento de meio paralisia que às vezes a gente fica, né, Milton, para um momento novo de mais atividade, de objetividade, de crescimento. Né? Olha, isso que você mencionou, sempre uma boa lembrança, esse instante no centro espírita do esclarecimento doutrinário, ele é terapêutico. Quando alguém está dissertando sobre a doutrina espírita fundamentado nas obras de Kardec, ele está usando de um recurso terapêutico porque ele vai levar informação, esclarecimento e conscientização nova para, às vezes, problemas existenciais e espirituais das pessoas que estão ali. E para a maioria que não sabe, acaba levando para o encarnado e para o desencarnado também. Isso que eu ia dizer. E considerando ainda o fato de que a casa está lotada de espíritos necessitados e os apoiadores, os espíritos mais esclarecidos, que estão criando essa ligação entre todos, a fim de que a pessoa possa receber o lenitivo da informação e do apoio fluídico, porque logo em seguida muitas casas adotam a transmissão de fluidos novos, renovados, através do passe. E a pessoa sai fortalecida, às vezes não sabe nem bem por quê, né? Bom, o indivíduo só sabe que chegando ali, ele sai, alguns dizem, eu estou com a alma lavada. Não é que a alma se lavou porque não estava suja, é que realmente ele ouviu e foi estimulado a pensamentos novos, pensamentos de renovação. Agora, nós estamos devendo aqui, para quem fez a pergunta, a segunda parte, que se essa metodologia pode ajudar nos trabalhos de desobsessão. É isso ou eu entendi mal? Ele diz, funciona nos casos de obsessão? Então, o primeiro ponto aí, e olha, nós temos falado isso em nosso programa múltiplas vezes, nós temos que entender o que é essa enfermidade, o que é a obsessão, porque tanto a psicologia, a psicanálise e a psiquiatria são ciências que tratam da obsessão. Só que o Espiritismo trata da obsessão não como um componente simplesmente material, desarranjo no cérebro ou coisa parecida. O Espiritismo trata da obsessão como um desarranjo das relações humanas e espirituais entre os espíritos, pelo fator moral. Desencarnados e encarnados. Desencarnados e encarnados. E por vezes encarnados e encarnados. O inverso. E desencarnados e desencarnados. E nós temos, isso é um prato cheio de estudo para a doutrina espírita. E a doutrina espírita, como você menciona, tem as suas bases para esse tipo de tratamento, né? Tem, a metodologia do espiritismo é o esclarecimento do espírito. Esclarecimento do quê? Em primeiro lugar, da realidade espiritual.
Muda a nossa vida quando a gente toma conhecimento dessas informações sobre a realidade do espírito. Que a nossa realidade não é esta. Nós vivemos voltados para o chão da terra, lutando dramaticamente pela sobrevivência do corpo físico e não tecemos considerações mais importantes sobre o valor do espírito. Por exemplo, quem é que está se preparando para o dia da sua partida definitiva aqui da Terra? Existem estudos, existem recomendações de como o homem pode se preparar para o dia da sua morte física? Não. É difícil. Tem alguma coisa, mas por que não se faz isso? Porque só se pensa nas coisas do mundo material. Se nós continuarmos vivendo dramaticamente pela sobrevivência material, nós não estaremos nos preparando para o desligamento definitivo das coisas materiais. É um fato realmente extremamente importante, nosso entendimento de que a vida continua, né? E como você falou, nos casos de esclarecimentos de espíritos, os espíritos superiores, alguns que a gente recebe mensagem na nossa casa, e em outras casas também não é diferente isso, diz que a quantidade de espíritos sem esclarecimento necessitados é gigantesca, muito maior que a dos encarnados. E a gente não se dá conta, às vezes o próprio centro espírita não se dá conta da necessidade de trabalhar essas questões da obsessão, porque esses espíritos desencarnados, muitas vezes e muitos deles, continuam atuando sobre os encarnados. Olha, posso dar um exemplo? Nós estamos vivendo o momento da ditadura da beleza. A excessiva preocupação do homem em relação à beleza física está fazendo a nossa civilização voltar a costumes muito antigos, onde só se pensava nisso. Então, como não existe realmente uma definição exata sobre ética da estética e da beleza, vivemos sob o império da fascinação. Pode notar, e eu posso garantir, que os centros espíritas estão recebendo um grande número de espíritos para conversar a respeito desse assunto da perturbação que leva à ditadura da beleza física no presente momento. Não, e um monte no hospital se tratando por conta da preocupação excessiva com essa beleza, né? Com padrões de beleza, acabam parando no hospital. E isso tem ou não a ver com obsessão e desobsessão? Totalmente. Porque o indivíduo cria em seu psiquismo esse padrão a ser atingido, e como existem as frustrações do não atingimento a esses padrões, o espírito se desacerta, se desequilibra, se desajusta, ele cria a sua própria obsessão e depois aquela relação que agora mesmo você mencionou do mundo espiritual com o mundo material. Então nós precisamos tomar cuidado, porque nós temos um valor muito grande, nós temos que falar bastante disso na sociedade, e já falamos num dos programas anteriores, e temos que também citar hoje, temos que tomar cuidado para não incorrermos também na obsessão pela tecnologia. É uma outra questão então, extremamente... São detalhes que o Espiritismo traduz isso dentro de uma metodologia muito simples de atendimento, porque nós trabalhamos com a mesma simplicidade de Kardec e com a mesma simplicidade de Jesus. Jesus foi notável nos ensinamentos, esses ensinamentos solenes, muito fáceis, porque era um grande psicólogo, acho que eu posso falar assim, claro. Conhecia a psicologia da natureza humana e da natureza espiritual. Então, para os nossos amigos aqui, ficam aí algumas considerações sobre a questão da apometria. Que não tem nada a ver com o espiritismo. Não tem a ver com o espiritismo, muito embora alguns digam que sim, mas para saber se tem ou não a ver com o espiritismo, é fácil. Procura lá na obra de Kardec e vê se tem alguma menção a esse tipo de tratamento. É essa distinção que a gente tem que fazer. Se é bom ou se é ruim, aí já não é problema nosso. Nós não queremos aqui entrar nesse mérito, porque, como já mencionamos aqui, o Espiritismo tem as suas metodologias para o tratamento da obsessão e desobsessão.
Meu amigo Milton, chegando ao final de mais um programa. Só agradecer a atenção de todos e desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre. Nós lembramos sempre que o nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada aqui na cidade de São Paulo, e temos palestras públicas às quartas-feiras e às sextas-feiras, a partir das 19h30. Às sextas-feiras temos a transmissão ao vivo pela internet no site tvfraternidade.com.br. Fica o convite a todos. A vocês que estiveram conosco, um nosso abraço e até o nosso próximo encontro.